A pergunta que você coloca, eu sei que é muito controversa. Por quê? Porque existe um certo consenso na esquerda que os movimentos populares estão enfraquecidos, ou estão decadentes, não sei o quê. Do meu ponto de vista de observação, como secretário nacional de Economia Solidária, eu percebo o oposto. Agora, você lembra a história dos ceguinhos olhando o que é um elefante? Eu estou pegando o rabo do elefante, eventualmente, só a tromba, e aí não vejo tudo. Nem posso ver. O que eu queria te responder é isso, quer dizer, a economia solidária, ela efetivamente é o resultado de movimentos. Então, o movimento quilombola é altamente respeitável. E ele dá, a meu ver, um poder ao movimento negro muito grande. Viva os quilombos! Não estou dizendo que os negros todos devem formar quilombos. Mas se alguns tiverem a ideia, não seria absurdo. Tá certo? Então, o fundamental é dizer o seguinte: eu vejo os movimentos sociais vigorosos, sobretudo na luta ambiental, que hoje no Brasil é vital. É absolutamente vital. Monte Alegre e outras frentes, questão dos transgênicos, tem discussões de enorme importância para nós brasileiros. E aí os movimentos sociais estão presentes, até onde eu percebo estão. E queria dar um depoimento a vocês também, que para quem não sabe, nós temos mais de 100 incubadoras de cooperativas populares em universidades brasileiras. Isso é um recorde. Quando a gente formou as primeiras, éramos nem meia dúzia. E não faz tanto tempo assim, começou em 98. Hoje há mais de 100 universidades que têm incubadoras, e isso é estudantil. Quem move as incubadoras são os estudantes, aprendendo o que é, não só a economia solidária, o que é a vida nas áreas mais pobres das suas cidades. Estão em contato direto com os homens e as mulheres que estão se organizando em cooperativas, em grupos de produção, para escapar da fome. Tá certo? Então, eu vejo bastante vida nos movimentos. Mais do que isso, eu também não ousaria dizer. Sérgio, como é que está o Sérgio? Por isso. Olha, Sérgio, eu diria a você de que, enfim, não há por que, digamos, ter vergonha de erros que historicamente a esquerda cometeu. Sobretudo quando a gente reconhece com erro e está disposto a corrigi-los. Nós cometemos erros fantásticos, digo nós, embora eu pessoalmente não tenha participado desse erro, da teoria da democracia burguesa. É claro que a democracia no capitalismo, ela é profundamente viciada pela presença da enorme desigualdade econômica. Isso nos Estados Unidos é trágico hoje. O sistema financeiro, que é um sistema parasitário e terrivelmente negativo para a população trabalhadora, controla hoje o parlamento americano. Porque eles financiam a campanha dos deputados e dos senadores. Isso é conhecido, eu não estou revelando nenhum segredo. Apesar disso, e nós temos que lutar para que essa desigualdade seja eliminada, mas enquanto ela não é eliminada, essa democracia distorcida é 1000 vezes melhor que qualquer ditadura, mesmo a ditadura em nome do proletariado. Essa é a minha profunda convicção. Hoje a luta é pela democracia. A discussão que está se fazendo hoje, e que eu pessoalmente me entusiasmo, por isso que eu estou levantando junto com você e com outros, é sobre os indignados. Primeiro que são jovens. Isso é fundamental. Não que os velhos como eu não tenham lugar nisso também. Eles estão sendo, não há discriminação. Pelo que eu estou lendo lá em Wall Street, tem brancos, pretos, velhos, jovens, mulheres, homens, está todo mundo junto.
Mas a iniciativa foi dos jovens. Segunda questão, qual é a reivindicação deles? Eles chamam democracia real. Claramente isso. O interesse da maioria tem que prevalecer. Se numa democracia 1% manda e 99% são espoliados, isso não é uma democracia real. É isso que eles estão dizendo. E o slogan deles lá em Wall Street, sabe qual é? Nós somos 99%. Foram os tratados. Eles efetivamente são. É um movimento mundial. Confesso que me entusiasmo. Já me entusiasmei e me arrependi umas vezes. Mas dessa vez eu acho que eu não tenho motivo para me arrepender. Porque quando eu leio sobre o que eles estão discutindo, eu assinaria facilmente embaixo. Mesmo não tendo mais a idade. Mas eu acho que vai ser um movimento mundial. Pelo que andei lendo, há indignados no nosso país, planejando ocupações em São Paulo, no Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras. Seria muito interessante que o fizessem e que fizessem da sua indignação uma arma para mudar o país. Diga. Então, professor, São Paulo vai ser dia 15. O mundo inteiro vai ser depois da manhã. O mundo inteiro vai ser. Escolheram uma cidade ainda, mas estão escolhendo. Sim, professor, mas em relação à aliança que o governo do PT fez com diversos outros partidos que não tem nada a ver com socialismo e a explosão dos casos de corrupção. Olha, eu esqueci dessa pergunta sua que Freud explica. Não é que eu não gostei da pergunta, eu não gosto da resposta que eu vou te dar. Sinceramente. A questão é basicamente a seguinte: um governo que não tem maioria no legislativo praticamente não governa. Nós tivemos essa experiência no governo da Luísa Erundina. Nós tivemos maioria na Câmara durante os primeiros anos, em que Eduardo Suplicy presidiu a Câmara, não é verdade? Mas depois disso nós perdemos a maioria e ficamos bastante enfraquecidos. Então a opção é essa: quem elege os corruptos é a população. É triste dizer, mas é a população. Se eles receberam os votos, não pode fazer nada, tá certo? Eu preferia efetivamente nenhuma transigência com os corruptos. Não só de outros partidos, do nosso partido. Se perguntar para mim, eu gostaria que fôssemos bastante intransigentes com isso. Agora, a maioria manda, gente. Vamos ver. O fundamental é que essas opções são muito, muito chatas. Quando eu vi o Maluf aliado ao Fernando Henrique, que é um velho amigo meu, eu fiquei um tanto indignado com o Fernando Henrique. Não obstante, X anos depois ele estava aliado a mim. Por isso que eu esqueci da pergunta, entendeu? Já que está o Tomás, eu esqueci uma. Perdão. Estou esquecido mesmo, Tomás. Olha, a grande pergunta que você faz, e é a pergunta fundamental para nós da economia solidária, é a respeito da viabilidade. Eu esqueci, Freud explica. Não, porque todo mundo, principalmente de esquerda, que não gosta, não se quer envolver com a economia solidária, qual é o único argumento que ele usa? Não é viagem. Não é que não é bom, porque não é socialista, porque não sei, não. É que aqui não dá certo. Tem o capitalismo manda, isso não tem jeito de se desenvolver. Bom, isso a realidade desmente, mas estrondosamente, e não só no Brasil. É uma coisa que eu andei lendo hoje, me preparando inclusive para o nosso debate aqui. Cerca de 10% da população mundial pertence efetivamente a cooperativas.
é alguma coisa como 600 milhões de pessoas. E cooperativas que funcionam, uma grande parte são agricultoras. Na agricultura capitalista mundial, o cooperativismo é predominante. No Brasil também é. Embora tenhamos cooperativas capitalistas que eu não conto dentro da economia solidária. Mas a questão é essa. A realidade mostra que é possível. Não precisa ter um milagre. Eu diria de que a democracia na empresa dá mais força à empresa do que a empresa capitalista, em que um manda, ou, na melhor das hipóteses, 2, 3 mandam. Há uma enorme concentração de poder na empresa capitalista, acho que você concorda. Acontece que com isso você perde a inteligência coletiva. Uma empresa é uma comunidade, querendo ou não. São ali centenas ou milhares de pessoas fazendo algo para um fim comum, seja lá o que for. Na economia solidária, você usa a inteligência de todos. Na economia capitalista, você não usa, a não ser do próprio capital e dos seus diretamente delegados. Foi o Toyota que colocou essa. Foi o Toyota que inventou a forma de premiar os trabalhadores que fizessem sugestões. O toyotismo é uma forma de quebrar essa enorme concentração de poder na empresa. Agora, pelo que eu li bastante sobre o toyotismo, porque ele aparentemente vai na mesma direção que a economia solidária. Infelizmente, o toyotismo é muito limitado. Ele dá poder de opinião aos trabalhadores ali onde eles atuam, nada mais. E eles não têm nenhum direito a participar de decisões que interessam o futuro da empresa e assim por diante. Há uma diferença enorme de qualidade a esse respeito. Eu estou convencido de que a democracia na empresa cria problemas, sobretudo quando tem conflitos. E há conflitos em comunidade. Em qualquer comunidade há conflitos. Em qualquer família há conflitos. Normal. Agora, havendo em democracia, algumas vezes dá para superar o conflito, ótimo. Algumas vezes não dá. Aí a empresa quebra, a empresa solidária. Acontece. Então as pessoas insatisfeitas, etc., formam outra empresa. As duas podem vir a crescer e se desenvolver também. Mas seja como for, eu estou convencido de que a economia solidária, no capitalismo neoliberal que nós temos hoje, é uma resposta, é mais do que viável. É uma resposta a milhões e milhões de pessoas.